Ok. Então, muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, pessoal. E é uma alegria receber vocês, sentir-se una a vocês, porque se vocês estão aqui, embora à distância, e mesmo a quem está ouvindo, isso também vale, a presença da mente é muito, é muito perceptível. Então, realmente, me sinto muito próxima, muito presente a cada um que esteja participando, e de alguma maneira, eu nem fico sabendo quem que ouve, mas de alguma maneira eu me sinto próxima, porque só de lembrar disso já me traz a proximidade. Então, bem-vindos. E hoje, na continuação do nosso capítulo 17, que é sobre o perdão e o relacionamento, nós iniciamos ele na aula passada, que é sobre como trazer as fantasias à verdade e não fazer o contrário, que o ego adora trazer a Deus para dentro da ilusão, e ele nos fez esse forte apelo na semana passada de trazer as ilusões à realidade. E hoje nós temos uma aula assim totalmente diferente do usual dos contextos anteriores, mas nós já sabemos dessa didática de Jesus de levantar um tema, depois largá-lo, de buscar outro, e hoje é uma aula para nos dar um tira-gosto, para nos dar praticamente um gostinho de céu. Então, hoje é um mundo perdoado. Jesus hoje vai nos trazer uma visão totalmente da do ego, porque o curso, praticamente todo ele é direcionado a nos mostrar o que é o ego para que a gente o reconheça. E uma vez reconhecendo, nós temos condições de escolher deixá-lo ir, sabendo o que ele faz por nós, sabendo o preço que nós pagamos para estarmos dentro do sistema do ego. Mas hoje a aula é totalmente diferente, eu considero assim um conceito motivacional para apontar o outro lado, apontar o lado da graça, o lado de Deus, o lado do que nos espera ao nós irmos à verdade. Então, se a gente já viu na aula anterior de trazer as ilusões à verdade, hoje a aula é praticamente sobre uma visão que se tem a partir do momento que se está na verdade. Então, por isso, essa aula, O Mundo Perdoado. Mas antes da gente iniciar ela, propriamente dito, essa nossa leitura comentada, vamos nos preparar, como a gente de fato tem feito, para a nossa entrega mental. Podemos buscar isso com uma respiração mais pausada, uma acomodação confortável de onde estamos assistindo, um relaxamento muscular. E com isso, nós estamos colocando toda a nossa concentração na nossa atenção, onde nós queremos colocar o melhor da nossa capacidade de aprender e de compreender ao Espírito Santo, para que ele utilize dessa capacidade que nós fizemos equivocadamente para aprender a nos afastar de Deus. O Espírito Santo quer usar agora essa mesma capacidade para nos ensinar a voltarmos novamente em consciência a Deus. E colocando essa meta, que o Espírito Santo seja o nosso professor nessa nossa aula de hoje. Nós estamos prontos, então, agora, para vermos o que Jesus tem a nos dizer sobre um mundo perdoado. Como que é a experiência, a visão de um mundo perdoado. E nós começamos com ele dizendo, Jesus nos desafiando e pedindo: tu és capaz de imaginar quão belos
parecerão para ti. Aqueles a quem tiveres perdoado, então Jesus sabe que enquanto nós estamos praticando perdão, isso já traz alívio, sim, mas enquanto nós não tivermos, de fato, perdoado 100% a alguém, nós sequer podemos imaginar o que a visão de Cristo nos mostra em lugar disso que o ego nos mostrou da pessoa. Por isso que Jesus nos pede se nós temos a capacidade de sequer imaginar quão bela é uma pessoa perdoada. Em nenhuma fantasia jamais viste nada tão belo. Então, em nada aqui no mundo, em nada que a gente imaginou, nem a pessoa mais amada do mundo, aquela que nós achamos a coisinha mais bonitinha do mundo, não chega nem perto da beleza do que é, de fato, uma pessoa perdoada. Que é nós ver o Cristo em lugar de um ser separado de nós. Nada do que vês aqui, né? Então aqui no mundo do sonho, aqui nessa fantasia, dormindo ou acordado, chega perto de tamanha beleza. Então Jesus, como desperto, ele tem autoridade para dizer isso, porque ele vê uma beleza por detrás de cada um de nós, por detrás de cada ser vivo, que nós nem nos melhores sonhos podemos imaginar tal beleza. Porque o mundo do ego, ele é uma caricatura muito mal feita. Na sua ambição de ser belo, ele é uma caricatura muito mal feita da beleza que é o mundo real, que é o mundo perdoado, que é um ser perdoado. É isso que Jesus está nos dizendo aqui. Ele, com toda a experiência dele. Nada, isso a gente já viu no 3, agora no 4. E coisa alguma valorizarás como essa, nem nada te será tão precioso. No momento que nós tivermos, de fato, uma experiência do que é o mundo real, jamais voltaremos a valorizar nada dentro do ego, porque nada chega aos pés de tal beleza. É Jesus que está nos garantindo isso. Nada do que lembras que tenha feito o teu coração cantar com alegria jamais te trouxe sequer uma pequena parte da felicidade que ver isso vai te trazer. Então, Jesus apontando mais uma vez. Imaginem a melhor das alegrias que a gente já teve, o ponto auge da nossa vida, aquilo que a gente considerou perfeito, perfeito. Como ele diz aqui, não trouxe sequer uma pequena parte da felicidade que voltar a reconhecer quem que nós somos em Deus trará. Ou voltar a ver um irmão, o que Deus vê no irmão, que é o Cristo, e não essa imagem projetada que nós temos aqui. Pois verás o Filho de Deus. Então, este é que é de uma beleza indescritível aqui no sonho. Contemplarás a beleza que o Espírito Santo ama contemplar e pela qual ele agradece ao Pai. O Espírito Santo, ele agradece ao Pai por estar aqui, porque ele vê o Filho de Deus. E isso é tão grandioso que o Espírito Santo não tem outra coisa a oferecer a Deus senão agradecimentos. Esta visão que o Espírito Santo tem quando ele olha para aquilo que nós aqui às vezes podemos achar tão feio, tão prejudicial, ou um malfeitor, ou mesmo o outro lado, o amor especial, aquilo que nós achamos aqui, então, o máximo, que é aquelas pessoas bem próximas que a gente tanto acredita que ama, nós não temos ideia do que é o Cristo por detrás delas. Então, o Espírito Santo, o que ele contempla, ele agradece a Deus, e o Espírito Santo, ele foi criado para ver isso para ti, até que aprendesses a vê-lo por ti mesmo.
Então, isso a gente sempre tem repetido, a função do Espírito Santo. Por que que Deus, quando nós pensamos separação, e vamos oferecer isso que aparentemente acreditamos que tínhamos feito a Deus, e Ele não pode receber, porque afinal nós não fizemos nada, mas nós achávamos que tínhamos feito algo, e nós pedimos a Deus se isso era bom ou aceitável para Ele. Deus não respondeu a isso, porque não havia ao que responder. Mas ainda assim, Deus deu a sua resposta a isso. E Ele criou o seu Espírito Santo. E por que Deus criou o seu Espírito Santo e o deu a nós, em nossa mente, para que Ele guardasse para nós a lembrança da beleza do que é o Cristo. Porque no momento que nós escolhemos pensar algo diferente, para ser possível pensar diferente, nós já esquecemos essa beleza. Nós esquecemos a visão de Cristo, que há por detrás de cada ser vivo. Então, o Espírito Santo, ele foi criado para ver isso em nosso lugar, até que nós mesmos voltemos a ver. Ou seja, até nós despertar, até nós iluminar, até nós voltarmos a aceitar que a gente nunca deixou o céu, até nós voltarmos dessa nossa viagem em consciência, que nós estamos fora do céu. Então, enquanto nós estamos vagando numa imaginação de separação, o Espírito Santo guarda para nós a lembrança dessa beleza. E todo o seu ensinamento, o ensinamento do Espírito Santo, leva a ver isso e a dar graças por ele. Então, isto é o que o Espírito Santo faz por nós. Ele simplesmente pega aquilo que nós, na nossa insanidade, nós projetamos com propósitos de ódio. O Espírito Santo purifica isso e nos mostra a face de Cristo. Ele nos mostra algo tão lindo que é indescritível aqui. E ele nos traz essa visão, e é por essa visão que nós também podemos dar graças a ele. Essa beleza não é uma fantasia. Ou seja, essa beleza não vai se acabar quando nós despertar. Dessa beleza é composta o céu. A fantasia aqui do mundo separado, ela vai desaparecer no momento que nós despertarmos. No momento que nós voltarmos em consciência ao nosso ser real, que é o Cristo no céu, nós deixaremos de saber dessas fantasias aqui, da figura dentro de uma fantasia. Mas a beleza que nós vemos no mundo real, que ainda é do lado de cá, ainda é no não desperto, essa beleza ela é reflexo do céu. Por isso que ela não é fantasia, ela é muito real. É o mundo real, brilhante e limpo e novo, com tudo cintilando debaixo do sol aberto. Então, tudo visto em luz. Então, não há mais cantos escuros, não há mais nada a se esconder, não há mais nada do que se fugir, porque tudo é parte dessa luz. Nada está oculto aqui, pois todas as coisas foram perdoadas e não existem fantasias para esconder a verdade. Não existe mais por que fugir da verdade. Dentro da consciência do ego, nós fugimos o tempo todo da verdade, porque ainda nós temos medo de Deus. E por isso as resistências, por isso nossas identificações com uma imagem projetada, que não tem vida, que nós emprestamos vida através do poder da nossa mente. Então, todos os equívocos aqui do mundo ilusório, nenhum deles mais é visto no mundo real. Então, o mundo real é composto de uma beleza indescritível. E é um mundo que ele é sentido, ele é experienciado. Então, ele não é mais um mundo físico, embora a gente ainda possa ver coisas físicas, mas as leis do ego não se aplicam mais a ele. Apenas as leis de Deus,
as leis da criação, as leis da unicidade. Então, é um mundo totalmente oposto que não pode ser visto de forma alguma dentro de fantasias. Então, o Espírito Santo, repetindo, guarda isso para nós. A ponte entre aquele mundo e esse é tão pequena e tão fácil de atravessar que não poderias acreditar que ela é o ponto de encontro de mundos tão diferentes. Então, a ponte entre o mundo real e o mundo da fantasia aqui, e o mundo vivenciado aqui dentro do ego, essa ponte é tão curtinha, é tão próxima. O mundo real, ele está tão aqui ao lado, tão ao nosso alcance, que Jesus diz que é até difícil de acreditar que eles podem estar tão lado a lado, sendo tão diferentes. Porque o mundo real, ele é tão diferente, ele é totalmente oposto de qualquer coisa que o ego tenha apresentado aqui. Nada aqui a gente pode dizer, então é assim o mundo real, porque ele é muito, muito além disso. Da melhor das coisas aqui, não faz jus ao que seja o mundo real. E a ponte dele, então, é muito pequenininha, é um passinho a mais. Por isso, Jesus continua dizendo aqui no 2:5, no entanto, essa pequena ponte é a coisa mais forte que, de algum modo, toca esse mundo. Então, embora possa parecer tão pertinho de nós, ela é tão forte e é a única coisa de Deus que toca esse mundo. Essa ponte entre o mundo real e o nosso mundo ilusório. Esse pequeno passo tão mínimo que escapou à tua atenção é um passo largo através do tempo até a eternidade, indo além de tudo que é feio, até a beleza que vai encantar-te e que nunca cessará de maravilhar pela sua perfeição. Então, essa ponte que é logo aqui, é um passinho mínimo que nós precisamos dar. Na verdade, essa ponte, ela transcende o próprio tempo e o espaço e ela nos deixa diretamente na eternidade. Tal é o poder dela, tal é a grandiosidade. E ela nos leva a um mundo totalmente diferente. Ela nos leva de volta à consciência do céu, onde, como Jesus diz aqui, nós nunca cessaremos de nos maravilhar. Nós nunca, nunca, nunca vamos cansar de apreciar a beleza de Deus, do céu, a beleza dos irmãos, a beleza do Cristo, a beleza das nossas criações, das criações das nossas criações e a beleza da criação de Deus e do próprio Pai. Então, e por essa beleza, o único sentimento que o nosso coração cantará sem fim é gratidão. E isso é interminável. Então, isso traz um sentimento que aqui no sonho separado nós não conseguimos sequer chegar próximo da imaginação, mas ainda Jesus tenta fazer o seu melhor para descrever isso, para a gente saber o que ele está nos prometendo, o que é essa promessa, o que é isso que nos espera quando nós aceitamos ao Espírito Santo. A Sônia colocou aqui, estou emocionada. Realmente essa visão, ela toca profundamente, porque todos nós temos em nossa mente a mente certa. Então, por mais esquecida que essa visão seja do céu, todos nós temos uma leve lembrança de que isso deve ser parte nossa. Como Jesus, num outro lugar no texto, diz, é como uma lembrança de uma canção que a gente não lembra mais da melodia da canção,
não lembra mais quando que a gente escutou da canção, e ainda assim, de alguma maneira, a gente tem um sentimento que quando a gente ouvia essa canção era muito bom, que a gente amava isso, que isso traz uma lembrança tão boa. Então a gente não sabe descrever, não sabe imaginar o céu, e ainda assim, de algum modo familiar, a gente tem uma sensação de que isso era muito bom para nós. E por isso que a gente quer voltar para lá. E o Espírito Santo tem essa lembrança para nós. Continuando aqui no 3, esse passo, o menor passo jamais dado, esse passo de atravessar essa ponte, é ainda a maior realização de todas no plano de Deus para a expiação. Então, a expiação, na verdade, é dar esse passo nessa ponte. Hoje, agora, um passo aqui, no próximo passo no céu. Então, atravessar essa ponte. Esse ainda é o maior, é o menor passo jamais dado e a maior realização que Deus tem para nós. É o que menos temos que fazer, porque o Espírito Santo faz ela 100% por nós. Mas, por outro lado, é o que mais nos acresce, porque ela nos traz a própria consciência do céu. Tudo mais é aprendido. Então, tudo mais, nós aceitar isso, nós parar de querer ao ego, parar de ter medo, tudo mais é aprendido, mas isso é dado. Então, esse passo, essa ponte, ela nos é dada. Nós aprendemos que nós precisamos aceitá-la. Então, tudo mais é aprendizagem. Mas a consecução dessa ponte, essa nos é dada, completo e totalmente perfeito. Então, o Espírito Santo a dá por nós. Ele tem essa função. Isso nós não fizemos. Ninguém, a não ser aquele que planejou a salvação, poderia completá-la assim. Então, quem planejou para nós? Deus em seu Espírito Santo. Então, só Ele poderia ter feito tal ponte para nós. Então, nós aprendemos a escolher por ela. Através dos perdões que nós praticamos aqui, nós estamos ensinando a nós mesmos, a nossa mente, a voltar a aceitar de novo o reino dos céus. Mas a própria consecução disso vem, como ele diz aqui, daquele que planejou a salvação. Vem do próprio Deus a nós. O mundo real, em sua beleza, tu aprendes a alcançar. Então, nossa aprendizagem, a função para aprender. Nós temos que aprender que nós queremos isso de novo, porque nós aprendemos que nós queríamos um mundo à parte. Nós aprendemos que nós queríamos a nossa aliança com o ego para ver no que isso ia dar. Nós aprendemos que nós preferíamos uma identidade pessoal e psicológica individual do que ser o Cristo. Então, tudo isso, o sistema do ego, nós aprendemos. Ele não foi imposto a nós. Nós aprendemos ele. Então, nós precisamos agora aprender que nós queremos esse outro mundo. O outro mundo não será dado, mas quando que vamos aceitá-lo? Nós temos que aprender isso. E o perdão nos aprende que nós seremos muito mais felizes aceitando ele do que continuando presos a fantasias de dor e sofrimento do ego. Então, nós ainda precisamos aprender a alcançar ele, aprender a chegar à ponte. Isso nós temos que aprender. Fantasias são desfeitas e nada nem ninguém permanece ainda preso a elas, e pelo teu próprio perdão serás livre para ver. Então, o que nos impede de ver essa ponte, esse mundo real? As fantasias que o ego nos deu. O ego nos deu uma fantasia de um mundo dual. E mais do que isso, o ego disse que isso é nosso reino, isso é nossa identidade. E nós acreditamos no ego e achamos que não temos mais saída. Então, quando nós aprendermos que nós não queremos mais nada que venha de fantasias, aí a visão do mundo real ficará clara para nós.
aí que ficaremos livres para ver o mundo real. Enquanto tivermos apreço a fantasias e o mundo inteiro, físico, dual e psicológico, tal como nós o vemos dentro do que aprendemos desde a infância e testemunhamos aqui, isso é fantasia. Então, é impossível ver os dois mundos ao mesmo tempo. Ou nós vemos o mundo real e aí esqueceremos totalmente a fantasia, ou nós vemos a fantasia e a única maneira de ver a fantasia é dando realidade para ela, mas ao custo de termos perdido a visão do mundo real. E é isso que nos aconteceu. Nós perdemos a visão do mundo real, a capacidade de ver o mundo real, porque escolhemos ver o mundo da fantasia. E agora nós precisamos aprender de novo que é muito mais precioso para nós ver o mundo real, porque esse é um mundo só de amor. É nesse mundo que não existe dor, que não existe sofrimento. Enquanto tivermos nas fantasias, o sofrimento, a dor vai nos alcançar, porque as fantasias são feitas por elas. Vamos aparentemente ter bons momentos também, mas esses não chegam nem sequer ao menor dos vislumbres do que seja o mundo real. Então, é muito pouco o mundo da fantasia. Então, Jesus tem que nos ensinar isso para nos parar de nós mesmos, inconscientemente, tentarmos trazer o nosso mundo da ilusão à realidade, tentar salvar as ilusões. O que nós temos que salvar é a nossa consciência que está presa às ilusões. Esta precisa ser voltada de novo à realidade. Mas seguindo aqui no 5.6, nós vemos no 5.5 que uma vez perdoado, nós estamos livres para ver a realidade, não mais as ilusões. No entanto, o que vês é apenas o que fizeste com a bênção do teu irmão. E com essa bênção final do Filho de Deus sobre si mesmo, a percepção real, nascida da nova perspectiva que ele aprendeu, cumpriu o propósito que tinha. Então, qual o propósito da visão de Cristo para nós aqui no mundo do sonho? Mostrar o mundo real. O mundo real, repetindo, ainda não é o céu, porque ainda é uma percepção, mas é uma percepção livre de qualquer equívoco, livre de qualquer coisa errada que o ego nos mostrou, de qualquer fantasia. Então, o mundo real, ele é 100% de amor. Ele ainda é limitado, porque ele não é o céu, ele ainda é ao lado de cada do passo que a gente dá em direção ao céu, mas é a antessala do céu. Então, o mundo real, ele ainda é uma percepção, mas é uma percepção que não se opõe a nada do céu. É como se fosse, num exemplo bem fraco aqui, vamos dizer que o céu é a totalidade, se nós abríssemos uma janela do tamanho que os olhos físicos aqui enxergam, para espiar para dentro do céu. A gente não ia conseguir enxergar o todo. Assim como nossos olhos não conseguem enxergar o todo também da fantasia, aqui do mundo dual. Mas o que nós veríamos seria perfeito, seria o céu. Assim é o mundo real. Para todo lado que nós olharíamos, nós veríamos o próprio Deus refletido nisso. Nós veríamos o próprio Cristo refletido nisso. Então, por isso que e isso é a nossa bênção, é isso que traria a bênção, e o perdão tem essa capacidade de nos trazer isso. O perdão verdadeiro é esse abridor da janela para o mundo real. Então, o que nos faz, se nós temos que aprender aonde está essa escada é o perdão, nós temos que aprender o perdão. Mas a escada em si, o perdão em si, é feito pelo Espírito Santo. Então, nós temos que aprender como querer isso, de fato.
E nós vamos querer isso cada vez mais quando nós sentirmos os efeitos do perdão na nossa mente, os efeitos da paz. Por isso que é uma jornada, por isso que é um passo de cada vez, por isso que por mais que a gente queira, enquanto houver culpa na mente, a culpa inconsciente na mente, nós ainda não conseguimos escolher só essa ponte, mas já é uma jornada para isso. Só, deixa eu ver aqui da Sônia. Talvez a verdade para a ilusão seria pedir para o Espírito Santo resolver nossos problemas que vieram do ego aqui. Sim, mas existe, Sônia, aqui um cuidado a se tomar para não dar realidade aos problemas. Se nós pedirmos para o Espírito Santo resolver os problemas, há de se ter muito cuidado se nós não estamos dando realidade a esses problemas. Então, é mais proveitoso fazer a mesma coisa, mas pedindo ao Espírito Santo a percepção dele sobre aquilo que eu acredito que é um problema. Aí sim nós estamos levando a ilusão à verdade e não trazendo o Espírito Santo para a ilusão, porque os problemas são todos eles fantasias, eles são imaginação. E se nós trouxermos o Espírito Santo para resolver a fantasia, a ilusão, nós estamos dando realidade, é isso. Mas se nós pedirmos ajuda ao Espírito Santo para que ele nos dê a sua visão de por que eu fiz essa fantasia, o que eu quis com isso, por que eu estou sentindo isso, eu estou levando a ilusão a ele. Não sei se captou a diferença, Sônia, mas existe, então, essa sutil diferença e que faz toda a diferença entre a cura da nossa mente e o ego nos tentando manter presos aqui. Ela entendeu. Que bom. Obrigada. Mas, continuando, então, aqui, nós vimos no 6, então, né, que o perdão, ele traz essa bênção atrás de cada perdão, nós temos um vislumbre desse mundo real, e no 7, e com essa bênção final do Filho de Deus sobre si mesmo, a percepção real, nascida da nova perspectiva, que ele aprendeu, cumpriu o propósito que tinha. Então, qual a percepção real? É do mundo corrigido, do sonho feliz, ou do mundo real, onde nada mais contrapõe-se a nada, onde um pensamento não se contrapõe a outro, uma ação não se contrapõe a outro, onde nada se contrapõe, ainda é aqui no sonho da dualidade, mas onde um não se opõe mais ao outro. A percepção mostra o objetivo final, que tudo é uno, tudo é o mesmo. Então, como que pode haver oposição? Então, essa bênção final que ele coloca aqui, do Filho de Deus, do Cristo, porque está em maiúsculo, então, do Filho de nós mesmos no céu, essa bênção final, ela que faz com que o propósito final do mundo real tenha sido alcançado. Que o propósito final é nós largarmos totalmente o mundo dual, o ego. Largar isso para desaparecer para sempre do nada de onde veio. Porque o mundo dual, é só uma projeção fantasiosa. E essa projeção fantasiosa será largada através da percepção verdadeira, dessa percepção do mundo real. Que no 4, as estrelas desaparecerão na luz e o sol que abriu o mundo à beleza se desvanecerá. Ou seja, isso é uma maneira poética de dizer que o mundo dual desaparecerá, o mundo das formas, porque nós somos espírito, nós não somos formas limitadas. Então, o mundo dos limites desaparecerá, mas não a vida, não o mundo que Deus criou. A percepção não terá significado quando tiver se tornado perfeita, pois todas as coisas que tiverem sido usadas para o aprendizado
não mais terão qualquer função. Então, aquilo que o Espírito Santo precisa usar aqui para dar um novo propósito para o perdão, então o mundo ainda por enquanto tem esse propósito, nós aprendermos a nos perdoar por pensar nele. Mas quando nós tivermos perdoado, o mundo dual, ele deixa de ter propósito. As formas deixam de ter propósito. E nós podemos voltar à percepção. Sem percepção, não há mais propósito nas formas, porque o mundo das formas, o mundo físico, ele foi projetado justamente para ser percebido, porque tem que ter um observador e um objeto para ser observado. E o objeto tem que ser separado do observador, então tem que ser dual. No mundo corrigido, isso não faz mais sentido, porque tudo é, não existe mais nada de fora do ser. O ser é, ele tem e é ao mesmo tempo, como em Deus. Deus tem e é o todo. O Cristo tem e é o todo. Então, como que vai haver percepção? Então, por isso que ele diz, a própria percepção não tem mais significado, uma vez alcançado o mundo real. E porque ela é perfeita a percepção, ela não tem mais propósito nenhum. Nada jamais mudará. Nessa nova visão, nada mais mudará, nem ocorrerão os deslocamentos, nem as nuances, nem as diferenças, nem as variações que fizeram com que a percepção fosse possível. Tudo o que experienciamos aqui, através da nossa experiência física e psicológica, nada disso mais terá significado. Se não tem mais significado, então imagina se nós ainda precisamos ser um corpo físico e psicológico. Imagina se nós ainda precisaríamos de olhos físicos para ver. Então, nós voltaremos à completa abstração que é a nossa mente. Nós voltaremos à consciência da completa sabedoria de Deus que conhece a tudo e a todos. Então, isto é uma visão de Cristo. Então, essa vai vir em lugar do que nós vemos atualmente. A percepção do mundo real será tão breve que mal terás tempo para agradecer a Deus por ela, pois Deus dará o último passo prontamente quando tiveres alcançado o mundo real e estiveres pronto para ele. Então, o mundo real será só um breve relance, porque já estaremos prontos para o céu. Já Deus nos trará de volta a consciência total do céu. Então, por isso que ele será tão breve, que mal teremos tempo para agradecer. Ele será tão belo que o único sentimento do nosso coração será agradecer a Deus. Mas nós mal teremos tempo de agradecer a Deus, porque já estaremos de volta à consciência do céu. É isso que Jesus está nos garantindo, porque foi a sua experiência, e é isso que o Espírito Santo trouxe a ele, e ele tem essa mensagem a cada um de nós. E o Espírito Santo não vai sossegar enquanto não passar essa mensagem para cada um de nós, porque é essa função dele aqui, no mundo da percepção, aqui no mundo dual. Então, aqui, o Espírito Santo tem essa função de nos deixar pronto para o mundo real. No momento que ele atingir isso, ele deixa de ter essa função aqui na dualidade, e ele volta a ser parte só do Cristo e do próprio Deus, de onde ele é uno, para nos abençoar e para a nossa contemplação de quão belo é as criações de Deus. No 5, o mundo real é atingido simplesmente pelo perdão completo do velho, desse mundo que vê sem perdão. Então, o que é esse mundo real? É ainda o nosso mundo daqui, mas 100% perdoado. Quando nós olharmos para esse mundo daqui sem um único julgamento de condenação,
Julgar é condenar. Julgar não é escolher entre duas coisas físicas daqui. Isso não é julgamento, isso é ser funcional. Julgar no sentido mental, porque o curso é para a mente, não no comportamento. Julgar no comportamento é uma coisa, mas o julgar na mente é a condenação. Quando nós olharmos para o mundo daqui sem nenhuma condenação, aí nós atingiremos esse mundo real. Aí nós vamos ver esse mundo de beleza infinita, de belezas que nada no físico pode descrever, tal beleza, tal paz, tal estado de êxtase. Então, isso que o perdão completo, quando nós atingirmos o último perdão. O que é o último perdão? Nós aqui, atualmente, nós estamos praticando a prática do perdão, praticando como fazer esse último perdão. A cada perdãozinho que nós fizemos aqui, ele funciona, ele desfaz a conta-gotas, aquilo que nós trouxemos a ele, até mesmo porque Jesus, o Espírito Santo, completa por nós o que nos falta em convicção, nesse perdão. Então, o perdão, tal como nós fizemos, ele funciona. Mas ele ainda não é o perdão completo, ele é limitado por nossas escolhas. Nós ainda não temos a capacidade, ou ainda não queremos, por culpas inconscientes, entregar tudo ao perdão. Então, aquele pouco que nós vamos entregando ao perdão já vai sendo desfeito. Mas o grande benefício disso é que nós estamos aprendendo a perdoar. E no momento que a nossa mente estiver 100% convicta de que ela quer o resultado do perdão e não mais aquilo que o ego lhe ensinou, aí nós mesmos vamos fazer esse último perdão final, que é o julgamento final, que é o juízo final, que é o nós mesmos decidiremos que nós não queremos mais o sonho da ilusão, nós queremos estar de novo em consciência de volta no céu. Então, é isso, e esse mundo real vem com isso. Quando nós decidimos isso, aí estaremos no mundo real. O grande transformador da percepção empreenderá contigo uma cuidadosa investigação da mente que fez esse mundo e descobrirá para ti as razões aparentes de o teres feito. Então, o grande transformador, o Espírito Santo, ele vai fazer conosco de volta. O Espírito Santo é nosso julgador, com o qual nós podemos olhar de volta esse mundo que nós fizemos e descobrir as razões. Por que nós fizemos esse mundo? Por que nós fizemos esse mundo dual, com sofrimento, com dor? Então, o Espírito Santo, ele vai fazer conosco esse empreendimento, e ele vai empreender isso e investigar as nossas razões. E a gente sabe já intelectualmente que as nossas razões foram, primeiro, a curiosidade de ver onde esse mundo diferente de Deus daria, e depois, ao se dar por conta que fez isso, entre aspas, porque nunca fizemos de fato, mas acreditamos que fizemos, veio a culpa, e aí o ego nos jogou essa ideia toda de castigo de Deus, e para fugir do castigo de Deus, nós escondemos no mundo daqui. Então, o Espírito Santo vai clarear isso tudo na nossa mente, no nosso entendimento. Na luz da razão real que ele traz, na medida em que o segues, ele te mostrará que não existe absolutamente nenhuma razão aqui. Aqui na ilusão não existe razão, tudo é sem sentido. Não tem o menor cabimento nós termos julgado a nossa consciência longe do reino do céu e ter se escondido aqui no mundo dual. Cada ponto que a sua razão toca ressurge com beleza, e o que parecia feio na escuridão da tua falta de razão é repentinamente liberado para a formosura.
Então, aquilo que parecia feio, a razão de nós fugir de Deus e nos esconder dentro de um corpo físico e psicológico, fracionar a consciência em bilhões de consciências e assumir uma identidade em bilhões de identidades, cada um agora consciente apenas de um diminuto aspecto da mente de Deus, e se esconder agora num mundo tão feio. Isso, a razão do Espírito Santo vai nos mostrar que não faz mais sentido algum. Não há razão para a fuga. Não há razão para nós não voltarmos à consciência da totalidade do ser que nós somos. E isso, quando nós aceitarmos o Espírito Santo, ele vai nos mostrar, então, a formosura que está por detrás de cada ponto escondido daqui. Nem mesmo aquilo que o Filho de Deus fez na insanidade poderia deixar de ter uma centelha oculta de beleza que a gentileza não pudesse liberar. Então, por que aquilo que nós fizemos para ser totalmente diferente do reino de Deus, por que não poderia deixar de ter uma centelha oculta de beleza? Porque nós ainda estamos unos na mente de Deus, nós não deixamos de fato a Deus. O poder que fizemos para fazer um mundo separado de Deus ainda vem de Deus. Por isso que o Espírito Santo, ele faz essa triagem, e os resíduos do que vem de Deus, ele guarda para o céu por nós. E esses resíduos que na triagem do Espírito Santo, ele separa aquilo que é ainda amor verdadeiro, daquilo que é medo, e aquilo que é de amor verdadeiro, mesmo projetado aqui no sonho, e é impossível ser 100% ego, porque o ego não tem poder por si só, ele usa do poder de Deus para isso. Então, aquilo que se assemelha a Deus, que o Espírito Santo guarda, isso é de fato de uma formosura indescritível. É disso que é feito o mundo real. É disso que é feito o sonho feliz. Então, o Espírito Santo separa aquilo que é do ego e foi feito para ferir, que é 99,999,9 não sei quanto de porcento que o mundo daqui é feito, mas aquilo que ainda é de fato reflexo do céu, aquilo que nós projetamos aqui, mas que o poder de Deus tinha que ter acompanhado, porque o poder de Deus está em nós e nós não nos separamos de Deus. Isso o Espírito Santo vai trazer à nossa consciência, limpo de tudo aquilo que nos feria, que era aquilo que o ego deu. Então, essa triagem, essa separação do que é verdadeiro, o Espírito Santo salvará e transformará em forma de céu. E a nossa consciência estará junto nisso. Por isso que voltaremos a estar cientes de quem que nós somos. Toda essa beleza erguer-se-á para abençoar a tua vista à medida em que olhas para o mundo com olhos que perdoam. Então, o que é essa triagem que eu falei há pouco, que o Espírito Santo separa daquilo que é do ego, daquilo que é reflexo do céu, daquilo que nós trouxemos de Deus? É isso que o perdão verdadeiro faz. Então, aquilo que nós enxergamos depois de perdoar é essa beleza. Então, sabendo disso, perdoar não é a coisa mais libertadora que nós temos aqui? Não é a maior dádiva que Deus poderia ter abençoado o seu filho no seu sonho de separação? O ego, ele quer julgar que o perdão é uma coisa indevida, que nós temos que aceitar agora, abrir mão de uma coisa que é justa e que nós temos que agora, por uma outra causa, agora abrir mão disso. Então, esse é o falso perdão que o ego prega. O ego dá primeiro realidade ao sonho, e daí ele quer perdoar aquilo que fere no sonho. Então, o Espírito Santo não funciona assim. No perdão do Espírito Santo, o perdão, ele desfaz
totalmente aquilo que se opõe ao reino de Deus e salva apenas aquilo que é igual ao reino de Deus. Por isso que o perdão é ele que vai nos mostrar esse mundo real. Só o perdão tem essa dádiva. Não adianta nós, dentro do ego, tentar aprender um caminho de amor e não aprender a permitir desfazer aquilo que nós fizemos para ocultar essa beleza que é o amor de Deus. Então, nós temos que aprender a ver o que está ocultando e entregar isso ao Espírito Santo para ser desfeito. Deixa eu ver como a Valéria colocou aqui. Para o ego, perdoar é sinal de fraqueza. De fato, mas o ego sequer entende o que é o perdão, porque o perdão é a coisa mais poderosa que existe aqui no mundo, porque o perdão verdadeiro, ele não vem do poder do ego, ele não obedece às leis do ego. O perdão verdadeiro obedece às leis de criação do céu. Ele obedece às leis de Deus e ele mostra unicidade. Por isso que os milagres são o efeito do perdão. E é isso que o Espírito Santo tem para nós. E aqui da Jaciana, no chat, em que o perdão, lembrando não a outro, mas a nossa percepção equivocada. Isso, exatamente, o perdão, ele em última instância, ele sempre vai para nós. Lembrando que num nível acima, o outro é nós. Porque o perdão, ele nos mostra, nesse nível, primeiro nível aqui, ele nos mostra que nós liberamos o irmão, porque o que ele está nos fazendo, nesse nível aqui, é o que nós, no nível acima, pedimos para ele. Então, liberamos ele desse papel. No nível acima, o irmão é nós mesmos, porque somos a mesma mente. No nível acima, nós apenas fragmentamos a nossa própria mente em duas mentes, o irmão e a minha. E agora, o perdão reconhece essa unicidade dessa mente, e mais um nível acima ainda, nós vamos descobrir que a mente, a nossa, ainda está na própria mente de Deus. Nós somos unos com o Deus, em total igualdade. A única, entre aspas, diferença é que Deus nos criou e não nós a Deus. Então, Deus é a causa, nós efeito. Mas nós ainda estamos em Deus em toda a sua unicidade. Então, são apenas questões de níveis que a nossa mente vai aprender a reconhecer esses níveis. Mas o perdão, então, é ele que traz essa bênção do mundo real para nós. Então, na verdade, aqui Jesus está nos ensinando o quanto o perdão é a coisa mais linda e mais maravilhosa que nós poderíamos ter nos deparado. Porque ele cura todas as feridas, todas as dores, todos os males. Ele é que desfaz a nossa crença equivocada de que nós nos separamos de Deus, porque tudo surgiu dali. E o perdão verdadeiro, ele desfaz isso. Mas continuando aqui no 6.2, pois o perdão literalmente transforma a visão e permitas que vejas o mundo real se aproximando quieta e gentilmente através do caos, removendo todas as ilusões que tinham distorcido a tua percepção e afixado no passado. Olha aqui a dádiva do perdão. O que o perdão literalmente, aqui Jesus não está falando de maneira metafórica, não. O perdão literalmente nos traz uma visão que vai permitir que vejamos o mundo real. E esse mundo real, ele vem gentilmente através do caos. Ele vai surgir no mesmo lugar na nossa mente onde estava o mundo do caos. Então, o mundo do caos, ele não é simplesmente deixado lá do lado para mim ver, ora, o mundo real e um pouco ainda do caos. Não. O mundo real, ele toma o mesmo lugar na nossa consciência, onde estava o mundo do caos,
e com isso remove todas as ilusões do caos. É isso que vai desfazer a percepção distorcida que nós tinha no mundo do caos, que é o mundo do tempo, aqui do passado, presente e futuro, que a gente viu esse mundo físico, onde o futuro é projetado em cima de um passado que já nem está mais presente. Então, o mundo perdoado, ele é um mundo totalmente unificado, um mundo de luz, um mundo de espírito, onde essas coisas sólidas que só separam não cabem mais, onde a consciência da unicidade, uma consciência tão acima de uma consciência individual, é essa que se faz presente no mundo real. A menor das folhas vem a ser algo maravilhoso e um tufo de grama, um sinal da perfeição de Deus. Se nós olharmos de volta para o mundo físico daqui, a partir do instante do momento presente, sem passado e sem futuro, se nós simplesmente olharmos de volta, enquanto que acreditamos que estamos do lado de cá, ainda vamos ver o mundo físico, mas não mais baseado na experiência passada, e muito menos com medo do futuro. E lembrando, como a gente viu em umas aulas anteriores, que só o Espírito Santo contém o momento do agora. Porque o agora do ego, ele não é o agora do Espírito Santo. O agora do ego é só um trampolim entre passado e futuro. Onde o passado já foi e o futuro não aconteceu. Isso é o agora do ego. Para o Espírito Santo, se nós olharmos no instante do agora do Espírito Santo, a menor das folhas, ela vai nos mostrar algo maravilhoso, ela vai nos mostrar a presença do próprio Deus, por isso que a folha é possível ver a folha ali. Então, tal é o poder do agora da visão do Espírito Santo. E como diz, um tufo de grama é um sinal da própria perfeição de Deus. Não da sua forma como o ego ensina, mas de estar presente ali. Então, isso a visão do Espírito Santo tem para nós. Então, tal é o mundo corrigido que o perdão quer nos mostrar. Então, primeiramente, nos mostrar esse mundo aqui corrigido, numa beleza indescritível, para depois, imediatamente, a própria consciência do céu voltar à nossa mente, à nossa consciência. Do mundo perdoado, o Filho de Deus é facilmente erguido ao seu lar. Então, no mundo perdoado, não há mais oposição ao céu. Então, facilmente Deus nos alcança e nós, em estado de êxtase e de gratidão, aceitaremos essa mão de Deus. E lá ele tem o conhecimento de que sempre descansou ali em paz. Então, quando nós voltarmos em consciência ao céu, nós saberemos que nós nunca deixamos o céu, nós nunca vagamos aqui. Isso aqui foi só uma fantasia, nunca foi real. Mesmo a salvação tornar-se-á um sonho e sumirá da tua mente. A ideia de expiação, ela só funciona enquanto nós estamos do lado de cá do sonho. Quando nós estivermos despertos, nós saberemos que nunca, jamais precisamos de salvação, porque nós nunca deixamos do céu. Mas na fantasia daqui por hora, ainda acreditamos que precisamos, e por isso que o Espírito Santo fará isso por nós. Pois a salvação é o fim dos sonhos, e com o término dos sonhos, ela não terá mais significado. Então, salvar do que se já estamos de volta ao céu? Quem, desperto no céu, poderia sonhar que jamais houvesse qualquer necessidade de salvação? Quanto queres a salvação? Ela te dará o mundo real que palpita pronto para te ser dado. Então, o mundo real está aqui, está lado a lado com o mundo do caos. Se o mundo do caos para nós é verdadeiro, o mundo real é muito mais verdadeiro ainda. Ele está lado a lado. Então,
quanto queremos a salvação. Eu ainda quero palpitar aqui o meu coração dentro do mundo do ego, do sofrimento, da dor, ou eu quero o mundo real? A ânsia do Espírito Santo para dar-te isso é tão intensa que ele não quer esperar, embora espere com paciência. Então, o Espírito Santo tem paciência infinita para esperar o tempo que nós quisermos para o mundo real. Mas, ao mesmo tempo, ele quer nos dar imediatamente. Por isso, o plano de encurtamento da expiação. Porque todos nós já voltamos à consciência do céu. Isso já acabou. Mas, já que estamos revivendo mentalmente, existe esse plano de expiação dentro aqui, e o perdão faz isso, que Jesus encabeçou esse plano de encurtamento de tempo, e cada perdão encurta o tempo, aonde o tempo que nós levaremos a ter consciência do momento que a gente já escolheu estar de volta ao céu. Vai ao encontro a sua paciência com a tua impaciência em relação a qualquer adiamento do teu encontro com ele. Então, o Espírito Santo tem a paciência infinita, nós podemos e devemos levar a nossa impaciência de chega de estar no ego, chega de sofrer. Então, levar a nossa impaciência com qualquer adiamento. Então, nós realmente devemos não querer mais adiar, porque é isso que vai fazer com que a gente encurte o sofrimento. Por que sofrer a mais? Então, levar o nosso pensamento imediatamente ao Espírito Santo. Sai contente para te encontrares com o teu Redentor e caminha com ele em confiança para fora desse mundo e para dentro do mundo real da beleza e do perdão. Esse é o apelo que Jesus tem para nós, e ele quer que nós façamos mentalmente esse apelo a cada pedacinho nosso da nossa mente, que aqui é representado pelos nossos irmãos, ou por cada ser vivo. Que a gente aceite nos encontrar com o nosso Redentor, com o nosso Salvador, com o Espírito Santo, que está na mente dos nossos irmãos, e caminhar em confiança para fora do mundo do sofrimento do ego, para ver esse mundo de beleza e de perdão infinitos, de beleza infinita. É isso que o perdão nos traz. Por isso que Jesus encontrou essas palavras para descrever o mundo perdoado. E como eu falei lá no início, então, esta foi uma aula assim, que Jesus realmente nos dá um tira-gostos do céu para nos motivar a continuarmos nessa jornada, nesse ano que nós estamos aprendendo a realmente atender os nossos verdadeiros interesses, que é voltar à paz na mente. E com isso concluímos essa nossa sessão de hoje. E quinta-feira nós vamos ver sombras do passado. Então, Jesus vai nos voltar a ensinar a reconhecer o que ainda está obstruindo a nossa consciência desse mundo real. Mas aqui realmente fez-se necessário, então, uma aula toda só sobre os benefícios da mente certa de nós seguirmos o mundo real. Concluo aqui, e nós estamos então agora na nossa interação. Quem gostaria, por gentileza, de tomar a palavra? Deixa eu ver, eu acho que no chat nós já respondemos. No chat nós já respondemos aqui a nossa interação. Alguém tem alguma coisa que gostaria de acrescentar ou algo a falar? Caso contrário, pessoal, eu agradeço muito a presença e a disponibilidade de vocês, porque se vocês estão aqui, não é ao acaso, é porque realmente a atração da luz está
fortemente chamando e vocês estão aceitando. Por mais que o ego diga o contrário, por mais que o ego ainda diz que nós não somos merecedores disso, mas a atração da luz já é muito forte. Então, sigamos em confiança esse caminho. A Janeide levantou a mão. Ing, eu não lembro, mas eu acho que eu ainda não estudava o curso quando eu estava era no hospital, estava saindo do hospital do câncer, e eu encontrei, tinha um vaso e tinha eu peguei uma folha do vaso, eu senti uma alegria, uma paz tão grande com aquela folha que cheguei a chorar. Então depois eu ficava pensando, era como se eu tivesse sentido Deus ali, naquele momento, assim, que é quando eu li isso aqui, eu vi, nossa, eu senti isso. Por algum momento, Janeide, naquela tua experiência, você se abriu ao Espírito Santo. Tu estava sem o julgamento do ego, então, ao pegar aquela folha. Isso, eu também fiquei pensando nisso, não existia nenhum pensamento assim de analisar a folha, nada. Só peguei ela na mão e foi uma paz incrível. É a experiência que o Espírito Santo tem para nos mostrar o quanto o mundo, quando ele não é dual, quando ele é corrigido da culpa, o quanto o que o Filho de Deus faz é belo. Mesmo no sonho, o sonho tem que ser muito belo também, porque é o Filho de Deus que o fez com o poder de Deus. Como que não poderia ser belíssimo? Tudo o que vem de Deus tem que ser belo. Só a nossa culpa que poderia ter colocado feiura em meio a isso. É isso, então. Só ver aqui da Sônia, gratidão imensa, Ingrid, estou quieta, sentindo paz. E espero que esse seja o sentimento de todos nós aqui. Vamos ficar, então, em quietude, e em quietude desejo uma ótima semana, uma ótima tarde, e até quinta-feira, pessoal. Eu vou desligando aqui a gravação. Gratidão imensa novamente a Deus por nos dar esse recurso do Espírito Santo para nos despertar dos nossos pesadelos.